Eu separei em 3 tópicos essa ministração. Já falamos uma boa parte disso, mas eu preciso te dizer algo, irmão. Olha só isso aqui. O tema é aquele que acalma o vento. Hoje é o último episódio da série Mais Um, amém? Deixa eu só contextualizar aqui para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Último episódio da série Mais Um, com o tema aquele que acalma o vento. Primeiro tópico, nós oramos aqui. Mesmo que você não sinta, Ele está aí, amém? Quem crê nisso, irmão? Porque talvez esse não seja o momento que você esteja passando na sua vida, mas com certeza em algum momento você disse: deu ruim, eu estou sozinho, eu me sinto sozinho, parece que não tem ninguém aqui, e o vento está forte, o vento está batendo forte, e eu estou com medo. Alguém já se sentiu assim? Pode acender a luz, por favor. Então você entende o que eu estou falando. Se não é o seu momento, em algum momento você já viveu isso. Pessoal do louvor, nós estamos juntos até o fim aqui hoje, tá? Isso, glória a Deus. Então, em algum momento nós nos sentimos sozinhos. Os discípulos naquele momento, você entende isso? Tinha uma tempestade acontecendo, um vento, a água começa a entrar dentro do barco. Quem entende? A tempestade é real. O barco parece que vai afundar mesmo. Tem alguns momentos que parece que vai dar tudo errado, sim ou não? Que vai afundar o barco, que a gente vai morrer. E hoje é uma noite de ceia, como eu estou dizendo isso desde o início aqui, quando eu peguei o microfone. Eu vim aqui hoje para dizer para você, irmão, as tempestades da nossa vida, as tempestades de nossa vida, elas são inevitáveis. Mas eu vim aqui para lembrar os irmãos hoje, para que a gente possa lembrar hoje que as tempestades são inevitáveis, mas que Jesus tem poder maior do que a tempestade, maior do que o vento. Segundo tópico, Ele é maior que os ventos. Quem crê nisso, não? Glória a Deus, por favor. Então, pastor, os ventos são reais, amém? Às vezes bate forte, não bate? Olha para o teu irmão aí, só para a gente não perder essa oportunidade. Diga assim: às vezes bate forte. O vento, às vezes sempre, bate forte. Olha para ele, irmão. Diga assim: mas Jesus é maior do que qualquer vento. Segundo tópico, Ele é maior que os ventos. Irmãos, antes de chegar essa tempestade, você imagina, Jesus já tinha iniciado o ministério dele. Eu separei alguns textos aqui, eu não vou conseguir ler todos, mas no mesmo livro de Marcos, você percebe, irmão, que ultimamente eu tenho pregado aqui, tentando ficar no mesmo texto, ou explicando o contexto, para que a gente possa entender o que de fato a Bíblia está dizendo. Obrigado. Para que a gente possa entender o que de fato o Senhor está ministrando. Então, nós estamos aqui lendo um texto que Jesus, Ele já tinha iniciado o ministério dele. Ele já tinha feito algumas coisas, e algumas delas com muito poder. Hoje, meu Deus, o que o pastor arrumou para a cabeça de vocês, hein? Porque eu ainda tenho mais outro tópico depois desse. Segura firme aí que vai ser bênção. Então, chega uma tempestade, mas escuta, eles são pegos de surpresa pela tempestade, mas eles não estão conhecendo Jesus agora. Eles já sabem que Jesus tem poder. Quem está entendendo isso? Nós estamos, muitas vezes, dando de frente com uma tempestade. Muitas vezes o vento bate forte sobre as nossas vidas, mas você já viu o Senhor acalmando outros ventos, sim ou não? Arrumando outras coisas, sim ou não? Sarando, curando, fazendo milagre. Quem crê que o Senhor é um Deus que faz milagres? Então esse é o contexto. Jesus já tinha feito algumas coisas, inclusive algumas delas com os discípulos. Ele já tinha evidenciado o poder que ele tinha. Mas mesmo assim aqueles homens ficaram com medo.
quantas vezes isso acontece na minha, eu vou dizer na minha primeiro para você poder abrir a sua guarda e entender, talvez isso seja para a tua vida também. Quantas vezes na minha vida e talvez na sua, você sinta um vento mais forte e fica com medo? Ué, mas como pode ter medo se já viu Jesus fazendo tanta coisa? Se já sabe qual é o final? Porque o final é vitória, amém? O final é estar com Ele para sempre, amém? Então por que sentimos medo? Porque nós somos humanos, nós somos parecidos com esses discípulos, e é por isso que nós ceiamos uma vez por mês. Nós estamos aqui para fazer o que? Renovar a nossa aliança. O que a gente faz com isso? A gente está dizendo: o Deus que me salvou, o Deus que me tirou da sujeira, o Deus que me sarou, o Deus que me curou, o Deus que transformou a minha vida, o Deus que tem trabalhado na minha casa, na minha família, no meu casamento, eu venho aqui mais uma vez, esse mês, renovar a minha aliança e dizer que eu acredito que Ele está vivo, que Ele continua tendo poder sobre qualquer tempestade, qualquer vento sobre a minha vida. Aquele que acalma o vento. Ah, irmão, você sabe que quando você é um ministro, muitos aqui pregam, vão entender o que eu estou falando. Eu disse algo parecido agora há pouco. Quando você escuta algo, você vê o Espírito Santo repetindo, você sabe o efeito que isso vai causar na vida de algumas pessoas. Por quê? É uma mensagem direta do Senhor para alguns corações. Alguns corações hoje aqui estão sendo atingidos novamente pela maravilhosa graça do nosso Deus, dizendo: você é o meu filho, você é minha filha, eu estou cuidando de tudo, eu tenho controle e eu sou maior do que o vento. O texto de Marcos capítulo 1 mostra Jesus expulsando um espírito imundo. Marcos 1, 21 diz assim: eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus: cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus o espírito imundo, sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordem, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Olha o que esse texto está dizendo antes da tempestade: que Jesus, ele tem o poder sobre espírito das trevas. Quem entende isso? Você sabe, irmão, que você vai sair daqui amanhã, você vai acordar, e os espíritos das trevas vão querer arrumar uma confusão para você. Quem entende isso? Vão querer montar um prato, vão querer fazer uma armadilha, vão querer enganar você, vão querer roubar você, vão querer fazer você cair no mesmo pecado, na mesma mentira. Eu não posso, eu não consigo, não tem jeito para mim, o vento vai continuar batendo, não dá para acreditar nisso, porque toda hora o vento volta contra a minha vida, e o diabo vai querer trabalhar e militar contra a sua mente, contra o seu coração, contra a sua fé. Por isso nós fizemos uma oração antes, dizendo que rejeitamos tudo isso, em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque antes dele acalmar esse vento, ele já tinha mostrado que ele tem poder sobre, muitas vezes, quem causa os ventos na nossa vida, que é o diabo. Jesus tem poder sobre o diabo, amém? Jesus tem poder sobre os espíritos das trevas, amém? Agora ele precisa estar no barco para isso acontecer. Qual que é o lance, irmão? Que muitas vezes eu e você tropeça. A gente sai do barco, Jesus não sai. Enquanto você está no barco, você tem livramento, você tem proteção, você está guardado, o barco não afunda, o espírito vai embora, é denunciado, é exposto.
a ação das trevas cai por terra. Mas às vezes a gente que sai do barco, porque fica com medo do vento, se joga no meio da tempestade. Então Jesus, ele expulsou demônios. Sabe o que mais Jesus fez? Olha só, ele curou a sogra do Pedro e muitos outros. O texto continua, mesmo capítulo 1, versículo 29, diz assim: logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão, o Pedro, estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. E então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, escuta isso, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus expulsa os demônios, e Jesus também sara a enfermidade. Quem crê nisso? Ele tem poder. Então, por que eu estou dizendo isso, irmão? Para a gente treinar a nossa mente, o nosso coração, para quando se levantar uma tempestade, para quando bater um vento, a gente lembrar: uma vez por mês eu vou à casa do meu Deus, eu faço uma ceia, eu parto o pão com os meus irmãos, e eu declaro a minha fé, e eu digo: o Senhor que expulsou demônios em outro momento, o Senhor que cancelou a ação das trevas muitas vezes contra a minha vida, o Senhor que já sarou muitas enfermidades na minha vida e muitos outros que eu conheço, é o mesmo Deus que também vai acalmar esse vento. Ei, há uma chamada nesses dias para exercermos a nossa fé, porque muitas vezes nós somos crentes meio xoxo, fica deixando o vento bater, deixa o vento bater. E o que nós precisamos fazer? Ei, eu tenho um Deus que é maior do que esse vento. Eu tenho um Deus que é maior do que essa tempestade. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer ação demoníaca. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer enfermidade. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Então eu digo, no nome de Jesus, que esse vento vai cessar sobre a minha vida. Porque às vezes tudo que nós queremos é que alguém faça parar o vento. E muitas vezes Deus levanta alguém mesmo. Mas você já tem a autoridade no nome de Jesus. O Espírito Santo está sobre a sua vida, para que você declare sobre a tua casa que o vento cesse, em o nome de Jesus. Talvez você diga: mas eu sou sujo, eu sou pecador, eu sou pequeno, eu nem sei orar. Está tudo bem, está tudo bem, porque não é você mesmo que vai fazer. Não é nem você e nem um teólogo, quem vai fazer é Jesus. Basta ele crer que você, ele ver que você tem fé que ele pode fazer, e o vento cessa. Então, irmãos, ele sara, ele cura. Os discípulos sabiam disso e nós também sabemos. Então chegou o momento de exercermos a nossa fé, de nos levantarmos como uma igreja corajosa, que não se curva para o vento, porque entende que Deus, que o nosso Senhor é maior do que o vento. Terceiro e último, eu encerro com isso: a ceia nos lembra quem está no barco conosco. Marcos capítulo 1, eu quero ler com você aqui, versículo 9, Marcos 1, 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Nenhum, glória, gente. A igreja inteira num culto de ceia, o pastor fala assim: olha só, o céu se abriu, veio uma pomba sobre Jesus e disse: Tu és Jesus, o meu filho amado. Não dá glória agora não, espera, viu?
Você não deu glória na hora certa, agora segura. Tu és o meu filho amado em quem eu te agrado. Então eu vim aqui em uma noite de ceia, como um ministro, como um pregador, como um pastor, para te fazer lembrar na ceia, neste momento tão maravilhoso, que quem está no seu barco é o Filho de Deus. Quem está na sua casa é o Filho de Deus. Quem está na sua vida é o Filho de Deus. Quem está no seu coração é o Filho de Deus. Quem acalma o vento é o Filho de Deus. É nesse momento que entendemos quem está no barco. O texto continua. Como é bom, irmãos, tem tudo escrito aqui. Olha só, versículo 12. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos os serviam. Então quem está no teu barco é alguém filho de Deus e alguém que já venceu o maligno. Quem está no seu barco se chama Jesus, ele é filho de Deus e ele já venceu o diabo, ele já venceu através da palavra, ele já venceu a tentação e com ele, com Jesus, nós também vamos vencer qualquer tipo de vento. Agora olha para o teu irmão com um olhar de profeta e diga assim: ele acalma o vento. Diga assim: você crê? A ceia nos lembra quem está no barco conosco. Marcos capítulo 4, versículo, o texto que nós lemos, 40, diz assim: então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Se é o Júnior pregando isso, alguém estranha, fica até bravo. Pô, estou andando tanto tempo na igreja aí, estou servindo e o pastor ainda tem coragem de falar uma coisa dessa? Se eu tenho fé, se eu estou na fé, se eu sou crente, por que eu estou com medo? Está achando que é frescura? Mas não é o pastor falando, quem está falando é o Filho de Deus. Então perguntou aos seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui hoje? Essa pergunta pode ser para nós. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, aquilo era inédito. Escuta isso. Ouve bem para você não se confundir. Por quê? Porque Jesus já tinha feito muitas coisas. Curado doenças terríveis, expulsado muitos demônios, feito coisas maravilhosas, confrontado religiosos. Ele tinha feito muitas coisas até o dia dessa tempestade. Mas naquele dia algo inédito aconteceu na vida dos discípulos. Inédito. Quem é do tempo da tela quente aqui? Porque hoje não tem nada inédito, né? Hoje você vai lá, vê o que você quer, na hora que você quer, você compra aqui, né? Quem não sabe o que é tela quente aqui? Será que tem alguém? Meu Deus, os teens não sabem o que é isso. Música de tela quente. Eu não sei também. Tela quente, para quem não sabe, era na segunda-feira à noite. A Globo sempre colocava um filme, na maioria das vezes um filme inédito, um lançamento. E naquele tempo a Globo era a Globo, né? Não tinha outras coisas. Hoje é coisa ruim, né? Mas naquele tempo, segunda-feira à noite, era um cinema em casa. Vai lançar o Homem-Aranha 1. Você parava o que você estava fazendo para assistir tela quente. Por quê? Era inédito. Você não ia conseguir ver em outro lugar. Você não podia ir lá depois no Netflix falar: não consegui ver ontem à noite, vou ver agora. Era inédito. E só ia passar naquele momento.
naquele momento, acalmar o vento, acalmar o mar era inédito, era uma coisa nova. Então escuta, irmão, que eu vou te falar com muito cuidado, mas para que você creia. Tem coisas maravilhosas que Deus já fez na nossa vida, mas tem muitas outras que na nossa vida ainda são inéditas, que o Senhor ainda pode realizar e tem preparado para as nossas vidas. Aquele que acalma o vento, que já fez tantas coisas, Ele ainda pode te surpreender. Sabe por quê? Porque Ele é muito maior do que o nosso entendimento. Ele já tem tudo preparado, Ele já sabe quando vai parar de ventar, quando o mar vai se acalmar, Ele já sabe como Ele vai fazer, já está tudo preparado. O que nós precisamos é continuar obedecendo, seguindo. Irmão, eu vou encerrar para a gente cear dizendo uma coisa para você: ser crente, cristão, pode ser a coisa mais simples do mundo. É que a gente às vezes quer sempre um acontecimento, mas é só você continuar caminhando naquilo que Ele te ensinou e obedecendo. Se você fizer isso, você vai ver o vento de uma maneira milagrosa se acalmar. Não é na nossa força, é na força dEle, é com o poder que Ele tem. E eu creio que nesses dias nós veremos coisas inéditas para a Igreja Viva, coisas inéditas para o nosso arraial, para a nossa família, para a sua casa, coisas inéditas da parte de Deus para nós. Talvez não seja inédito para outros, mas para você é coisas que você nunca viu Ele fazendo, operando sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero cear com você. Aqui estão os irmãos. Obrigado aí por esse exercício. Estão em forma, né? Ficaram segurando as bandejas aqui. Erga sua mão para cá, irmão. Eu gosto de acreditar que quando nós ceiamos, nós selamos a palavra. Nós estamos dizendo: eu acredito em tudo isso que o Senhor está fazendo, Pai. Eu acredito em tudo isso que o Senhor está falando. Eu acredito que é na minha vida essa história aí. Eu quero viver isso. Eu vou mergulhar, eu quero participar. Eu creio que é para mim. Eu creio que é o vento lá de casa que vai cessar também. Então quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: eu continuo crendo na Tua palavra. Eu continuo crendo no Teu poder. Eu continuo crendo no que o Senhor é e no que o Senhor pode fazer. Eu acredito. Então nós vamos consagrar o pão, nós vamos consagrar o suco, dizendo que nós cremos nesse poder e que nós declaramos, renovamos a nossa aliança e declaramos a nossa fé, porque cremos que temos um Deus vivo, um Deus vivo. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor. Aqui está o pão, aqui está o suco, que simbolizam o Seu corpo e o Seu sangue. Sem a cruz, Pai, sem a graça, nós nem estaríamos aqui, Senhor. Nós seríamos como canibais, já estaríamos perdidos, mas o Senhor nos amou e transformou as nossas vidas, e por isso nós estamos aqui e temos o poder de ser chamados filhos de Deus. Nós consagramos a Ti, Pai, e queremos renovar a nossa aliança nessa noite, em nome de Jesus. Amém.